Convidar você a abrir sua Bíblia, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Você que quer receber o guia também, por favor, fica com uma das mãos levantadas. O pessoal da recepção já está olhando vocês aí e vai entregar. Hoje nós encerraremos o capítulo 11 da carta de Paulo aos Coríntios. Nós faremos a leitura a partir do versículo 17, tá bom? Se você quer receber o guia ainda, fica com a mão levantada. Nós vimos que Paulo está tratando de uma seção na carta que diz respeito ao culto, às reuniões da igreja de Corinto. Nós vimos na semana passada que Paulo tratou a respeito do uso do véu por parte das mulheres daquela cidade. E hoje nós veremos Paulo falar a respeito da ceia do Senhor. 1 Coríntios é uma carta muito gostosa, apesar de ser bem difícil, uma das mais difíceis de se interpretar, e também uma das mais difíceis de se ouvir, porque Paulo é bem duro, mas ele fala sobre diversos temas, né? Sobre diversos temas, então a gente não enjoa tão fácil dessa carta. Então nós faremos a leitura a partir do versículo 17, e na semana que vem, Paulo vai começar a falar a respeito dos dons, dentro do culto da igreja. Mas hoje ele vai falar a respeito da ceia. Então, baixe sua cabeça para ler a palavra do Senhor comigo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Mas nisto que agora prescrevo, eu não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo.
Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for até vocês. Então, essa é a leitura do texto de hoje, de Paulo, dizendo respeito a algo muito comum naquele tempo. E a gente precisa entender um pouquinho o contexto, para que a gente possa compreender melhor as palavras de Paulo. Naquele tempo existia uma festa, chamada de festa da fraternidade, como nós lemos na carta de Judas, ou festa do amor. E era uma festa em que os cristãos partiam o pão, como nós lemos em Atos 2, partiam o pão de casa em casa, e eles celebravam a comunhão entre eles. E durante essa refeição, eles participavam da ceia. Durante essa refeição, esse banquete em que eles estavam celebrando a unidade da igreja, a comunhão entre os irmãos, eles participavam da ceia do Senhor. E é por isso que, por exemplo, nós lemos que alguns ficavam bêbados, se empanturravam de comida, e outros passavam fome. Não tem como você se empanturrar de comida ou passar fome por causa de um pedacinho de pão, né? Então eles celebravam a ceia no meio de um banquete, talvez durante ou até depois, chegavam os líderes da igreja e eles paravam naquele momento e faziam a ceia durante a celebração daquela festa. Então, tendo isso em mente, para a gente entender bem esse texto, o texto está dividido em 3 partes, tá bom? São 3 partes. Na primeira parte, Paulo ele vai apresentar o problema, ele vai apontar qual era o problema que a igreja de Corinto estava passando naquele momento. Depois, Paulo vai apresentar o ensino, o fundamento do qual ele está usando para ensinar a igreja. E depois, nós veremos a orientação de Paulo. Qual é a orientação específica, então, que ele vai dar àqueles irmãos, para eles lidarem com seus problemas e prosseguirem no caminho do Senhor. Então, primeira parte, o problema. E nós vimos que Paulo, no versículo 17, ele já começa dizendo, olha, nisso que agora prescrevo, eu não posso elogiar vocês, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Já parou para pensar nisso? Paulo está dizendo, olha, vocês se reúnem como igreja, só que isso faz mais mal do que bem. Vocês se reúnem como igreja, mas olha, vocês se reúnem para pior e não para melhor. Ao invés de se edificarem uns aos outros, vocês acabam fazendo as coisas piorarem entre vocês. E aí, ele diz no verso 18, porque antes de tudo eu estou informado que quando vocês se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. Então esse era o problema que Paulo está lidando nesse texto. O problema maior. Qual é o problema maior? Divisões. As divisões daquela igreja que estavam se manifestando, inclusive, durante a ceia do Senhor. Nós já vimos do capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo tratando sobre as divisões na igreja de Corinto, em torno de Paulo, de Pedro, de Apolo e aqueles que se denominavam de Cristo. Mas agora, as divisões de Corinto eram de uma outra natureza. Eles já se dividiam ali entre aqueles pastores que eles mais gostavam. Mas eles ainda tinham uma outra divisão, que esse texto vai nos mostrar, que era uma divisão social. Naquela época, a sociedade romana era muito bem estratificada. Você tinha muito bem o seu lugar, escravo ou livre. Você tinha a plebe, os plebeus ou os patrícios. Você tinha as famílias tradicionais e os outros as famílias mais baixas. A sociedade era muito estratificada. E isso estava entrando na igreja de Corinto. E a divisão que Paulo está repreendendo aqui no capítulo 11, eram entre alguns irmãos ricos e alguns irmãos pobres. Os irmãos ricos estavam menosprezando os irmãos de menor poder aquisitivo. Olhem comigo o versículo 21. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado.
Será que vocês não têm casas onde comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Percebe? Os ricos estavam envergonhando os pobres, os que nada têm. Como eu disse, a ceia do Senhor naquele período acontecia durante uma refeição, um banquete. Então, a igreja se reunia para comer. Alguns dizem que cada um trazia o seu alimento, cada um contribuía como podia. Então, os mais ricos traziam coisas melhores. Os mais pobres traziam poucas coisas, porque eles não tinham. E o que estava acontecendo aqui? Os ricos estavam comendo comida de rico, e os pobres comendo o que eles não tinham. Aliás, comendo nada, porque eles não tinham. Por isso alguns ficavam embriagados. A imagem aqui é dos crentes ricos, separados dos crentes pobres, e aí eles se servindo daquele banquete deles, e enchiam as suas barrigas, e bebiam um suco de uva muito forte, que ficava até embriagado, enquanto os pobres não comiam nada, e eles envergonhavam aqueles irmãos que nada tinham, e para isso, e por causa disso, Paulo diz, que não era nem a ceia do Senhor, que eles estavam celebrando. Olha o versículo 20, quando pois se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Olha o que Paulo está dizendo, essa divisão, meus irmãos, era tão grave, mas tão grave, que invalidava a ceia, não fazia sentido nenhum aquela ceia, tamanho era a atrocidade que estava sendo cometida. Mas Paulo, no versículo 19, ele faz um pequeno parêntese, olha comigo, ele diz assim, e é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Sabe o que Paulo está falando aqui? Aquela verdade que nós sabemos que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, e tem um propósito em todas as coisas, inclusive quando a igreja está dividida, porque divisões mostram aqueles que de fato estão tentando seguir o caminho do Senhor, os aprovados, e aqueles que não querem se submeter ao caminho do Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Ele não está desculpando as divisões, é claro que não. Ele está apenas dizendo aquilo que nós cremos, que Deus tem um propósito em todas as coisas, inclusive nas ruins. E as divisões em Corinto e nas igrejas ao redor do mundo servem para mostrar aqueles que de fato estão comprometidos com o Senhor e aqueles que estão comprometidos consigo mesmos. Então, esse era o problema que estava acontecendo na igreja de Corinto. Os irmãos mais ricos, no momento da ceia, estavam menosprezando os irmãos mais pobres, menosprezando os irmãos que nada tinham, causando uma divisão dentro daquela igreja, que chegava mesmo até invalidar a ceia do Senhor. E agora, no ponto 2, nós veremos qual é o ensino de Paulo. Paulo, antes de dar a orientação, ele vai fundamentar teologicamente aquilo que ele vai dizer. E do versículo 23 ao 26, nós vemos Paulo falando de um dos textos mais conhecidos dessa carta. Texto que em quase todas as igrejas ao redor do mundo, no dia de ceia, esse texto é lido. Nós conhecemos muito bem esse texto. E Paulo diz, no verso 23, que ele recebeu do Senhor. É uma tradição que vem do próprio Jesus. E eu queria enfatizar 2 pontos aqui, que Paulo mostra sobre o ensino da ceia que ele recebeu, da tradição vinda do próprio Cristo. E a primeira coisa que Paulo enfatiza, é que a ceia deve ser feita em memória de Cristo. Perceba comigo que no verso 24, Paulo, ele diz assim, e tendo dado graças, Jesus o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. E depois, no final do versículo 25, Jesus também diz para bebermos em memória de mim. Então Paulo, veja, ele repete esses 2 termos, para enfatizar que a ceia é um momento em que nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo. A ceia é um momento em que nós olhamos para trás,
olhamos para aquilo que o Senhor fez por nós, olhamos para aquilo que Cristo fez. Então, na ceia do Senhor, nós olhamos para trás. E é por isso que para nós, e é o que Paulo enfatiza, né? Um sacrifício feito. Nós discordamos completamente da Eucaristia da Igreja Católica, porque para eles toda a Eucaristia é Cristo sendo oferecido de novo, é Cristo sendo oferecido outra vez, é uma blasfêmia. Cristo já foi oferecido, nós estamos relembrando aquilo que Ele fez por nós, nós estamos olhando para trás, mas não apenas nos lembramos de que Cristo morreu, não apenas olhamos para trás. No verso 26, Paulo diz que nós também olhamos para frente. Olha só: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, a ceia não é apenas um momento para relembrarmos do sacrifício do Senhor feito por nós lá atrás, mas também para lembrarmos da promessa de Jesus, de que um dia Ele voltará. A ceia é um exercício de esperança, pois nós relembramos daquilo que Cristo disse, que um dia estaremos todos juntos com Ele, ceando no reino de seu Pai. Então nós olhamos para trás, nós olhamos para frente, mas Paulo também diz que a ceia nos faz olhar para agora, e esse é o segundo ponto que eu queria enfatizar. Paulo enfatiza a comunhão. Paulo enfatiza a comunhão, em dois sentidos. Primeiro, a comunhão com o próprio Cristo. Ele diz que quando Jesus pegou o pão, no verso 24, ele disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. E depois também, pegando o cálice, ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que nós devemos participar para a memória de Cristo. Isso é o meu corpo. Ou como Jesus disse também nos relatos dos evangelhos, este é o meu sangue. Nós não cremos na doutrina da transubstanciação. O pão continua sendo pão e o cálice continua sendo cálice. É assim que os primeiros discípulos de Jesus entenderam. Mas isso não quer dizer que Jesus não esteja presente, pelo contrário. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 10, que Jesus disse que o pão é a comunhão que Paulo disse que o pão é a comunhão dos benefícios de Cristo, e o cálice também. Nós cremos que Cristo, no momento da ceia, Cristo está presente de maneira especial. Cristo está presente de maneira espiritual. E quando nós participamos com fé, da maneira correta, nós estamos desfrutando da comunhão com o próprio Cristo. Mas há um segundo tipo de comunhão, que Paulo enfatiza aqui. Perceba a ênfase dele, ao utilizar palavras e verbos no plural. Olha o versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem. Tudo no plural, irmãos. Sabe o que Paulo está enfatizando aqui? Que a ceia do Senhor não é um momento para ser feito sozinho. A ceia do Senhor é um momento em que nós celebramos e desfrutamos da comunhão com os nossos irmãos. Desfrutamos da comunhão com o povo do Senhor. Desfrutamos da comunhão com a nossa igreja. A ceia do Senhor não é algo para ser feita sozinho. E a preocupação de Paulo é enfatizar isso. É como se ele estivesse dizendo: você está vendo, irmãos, como que vocês, que estão menosprezando uns aos outros, podem participar da ceia, que é justamente o momento para a gente celebrar a unidade. Não casa, não casa. Como que a gente pode participar da ceia brigados uns com os outros? Não dá. Por isso que às vezes a gente enfatiza tanto a reconciliação antes de participarmos da ceia do Senhor.
Vem daqui, irmãos. A preocupação maior de Paulo por detrás desses versículos é que aqueles irmãos parem de se dividir, parem de menosprezar uns aos outros. Então, na ceia do Senhor, nós olhamos para trás, para o sacrifício de Cristo. Nós olhamos para frente, para o dia que Cristo irá voltar e celebraremos da ceia com Ele. E nós olhamos para o agora, em que desfrutamos da comunhão com o Senhor, espiritualmente, e da comunhão com os nossos irmãos. E agora Paulo vai para a terceira parte do texto. E agora ele vai dar a orientação para aquela igreja. Ele vai dar a orientação para aqueles irmãos. E agora, irmãos, as palavras são bem duras. Aí você diz assim, ué, Léo, nós estamos acostumados, né? Paulo alguma vez foi leve nessa carta? No uso do véu ele foi bem leve, tá? Agora aqui ele vai ser mais duro. Então, segura aí. E ele vai dizer assim, no versículo 27, por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, será culpado de pecar contra o próprio Senhor. Será réu, culpado, como aqueles romanos que mataram a Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Quem participar indignamente da mesa do Senhor será culpado de pecar contra o próprio Senhor. Perceba que agora a gente está entrando em um terreno um pouquinho mais sério. E Paulo diz que nós não podemos participar indignamente. E a gente precisa entender muito bem o que isso significa. Bom, o contexto imediato diz que os coríntios estavam participando indignamente por causa de quê? Porque eles estavam se dividindo, certo? Então Paulo está dizendo, quando vocês participam aí, ó, brigados uns com os outros, tem um irmão brigado com o outro, tem um irmão que menospreza o outro, está dividido com o outro, vocês estão participando de maneira indigna. De maneira indigna. Mas o que está por detrás disso? Um pecado sem arrependimento. Então, participar de maneira indigna, se nós vermos o que está por trás do coração dos coríntios, era um pecado, o pecado da divisão sem arrependimento. Mas participar de maneira indigna da mesa do Senhor, é quando nós comparecemos perante essa ordenança, com pecados sem arrependimento. Com pecados guardados no nosso coração, sem arrependimento. Isso é participar de maneira indigna. Não é que eu tenho que me tornar digno, ninguém é digno. Ninguém é digno. Mas eu preciso participar de maneira digna, são duas coisas diferentes. Eu não preciso ser digno para participar, não. Eu tenho que participar de maneira digna, da maneira como essa mesa aqui pede. E ela pede que aqueles que venham até ela, venham em arrependimento, para não serem culpados de pecarem contra o próprio Senhor. E no versículo 28, Paulo dá mais uma ordem, e ele diz assim, que cada um então, examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examinar tem a ideia de pôr a prova, fazer um teste. Paulo está dizendo para nos colocarmos à prova antes de participarmos da ceia, e fazer algumas perguntas, pedir para o Senhor nos sondar. Será que estamos vivendo de acordo com a lei? Como uma criança pode examinar a si mesma? Quando eu permito que crianças, os meus filhos, participem da ceia, eu estou menosprezando o significado da ceia. Por isso, somente cristãos podem participar da ceia. Como que o incrédulo vai examinar a si mesmo e se arrepender, se o arrependimento vem do Senhor? Então, alguns princípios que nós seguimos para a participação da ceia, vêm da palavra do Senhor. E Paulo, ele vai continuar. E ele vai dizer que a gente tem que participar de uma maneira digna, ou seja, em arrependimento, examinar a nós mesmos antes, e agora, ele diz no versículo 29, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo,
come e bebe juízo para si. Irmãos, olha essas palavras. Se eu como e bebo sem discernir o corpo, nós já vamos falar o que significa isso. É como se eu estivesse comendo e bebendo juízo. Olha a imagem de Paulo. Comendo e bebendo juízo. Então, o que significa discernir o corpo? Duas coisas. Primeiro, discernir o corpo é discernir o significado daquilo que a ceia, o corpo, o pão, representa. É entender, de fato, o sacrifício de Cristo. É entender, de fato, o sacrifício de Cristo. Se eu como sem discernir o que essa mesa significa, eu estou comendo e bebendo juízo para mim mesmo. Por isso que nós dizemos e aconselhamos que somente batizados participem da ceia. Porque, de fato, eles demonstraram publicamente que entendem esse sacrifício. Que entendem o que isso significa. Que entendem e que já se renderam a Cristo. Mas há um segundo significado. Paulo utiliza bastante a imagem do corpo para se referir ao quê? À igreja, não é? Para se referir à igreja. Então, Paulo também aqui está fazendo uma referência à igreja de Cristo. Aquele que come sem discernir a igreja, o corpo, a igreja do Senhor, come e bebe juízo para si. Ou seja, eu preciso entender que a ceia não diz respeito só sobre mim. Na verdade, a ceia diz mais respeito sobre nós. A grande ênfase bíblica não é que Jesus morreu por mim. É verdade isso, é verdade. Mas a ênfase bíblica é que Jesus morreu por um povo. Morreu por nós, pela sua igreja. Não é apenas ser batizado. Não é apenas ser batizado. Você já percebeu que quase todas as vezes, antes de participar da ceia, nós dizemos assim: você que já passou pelas águas, pelo batismo, está em plena comunhão com a igreja. Já reparou que às vezes a gente fala isso? Plena comunhão com a igreja. Às vezes eu fui batizado lá atrás, mas fui excluído da igreja. Não estou comprometido com uma igreja. E se eu não estou comprometido com uma igreja, por causa de quê? Porque eu não entendo a importância, eu não discerno a importância do corpo de Cristo. Então, se você participar da ceia, você está comendo e bebendo juízo para si. Por isso também, é uma prática, entre as igrejas históricas, aconselhar que somente membros de igrejas evangélicas, que estão em plena comunhão com a igreja, participem da ceia. Porque é uma maneira de dizer: irmãos, você precisa discernir o corpo. Ah, eu discerno o corpo, então por que não é membro de uma igreja? Eu discerno, eu sei da importância da igreja, então por que você não é membro? Quando eu falo que a gente pega no pé de membresia, não é da nossa cabeça, eu estou falando sério, irmãos. É algo sério, das Escrituras. Nós vimos hoje pela manhã que não é opcional fazer parte da membresia de uma igreja. Provém das próprias palavras da Escritura, da própria palavra do Senhor. Então, eu preciso discernir o corpo. Se eu não estou vivendo uma vida em arrependimento, guardando pecados no meu coração, e não estou disposto a abrir mão deles, não estou em plena comunhão com uma igreja, é melhor que eu não participe, porque eu posso estar comendo e bebendo juízo para mim mesmo. E isso é tão sério, irmãos, é tão sério, que Paulo diz no versículo 30, olha só: é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Dormem aqui é um eufemismo para mortos, para mortos. Sabe o que Paulo está dizendo? Que Deus, por causa que aqueles irmãos estavam participando de maneira indigna da ceia, Deus estava disciplinando eles, por meio de doenças e até da morte. Irmãos, você está entendendo isso aqui? Você acredita nisso aqui mesmo? Você acredita nisso?
Porque às vezes parece que a gente não acredita. Por causa dessas teologias doidas que dizem que toda doença é falta de fé, a gente vai para o outro extremo. E diz que nenhuma doença, que Deus não pode disciplinar assim. Mas veja, Paulo está dizendo que muitos daqueles irmãos, não todos, a gente não pode generalizar, mas também não podemos ir para o outro lado. Deus estava disciplinando irmãos com enfermidades e até mesmo matando. E até mesmo tirando a vida daqueles irmãos. Como eu disse, quando nós pregamos o capítulo 10, Deus não é qualquer um, irmãos. Deus não é meu brother. Eu lembro, certa vez, quando eu era adolescente, fui falar com a minha mãe, não lembro o que eu fiz, acho que fiz uma brincadeirinha. Não xinguei, nunca xinguei minha mãe, nunca faltei com grande respeito com ela, mas eu apenas a tratei assim, não como uma mãe. Ela apontou o dedo na minha cara e falou assim, ó, eu não sou tuas amigas. Eu não sou tuas amigas. Olha o jeito que você fala comigo. Graças a Deus tive uma mãe raiz. É isso que Paulo está falando aqui com Deus. Deus não é teu brother. Não participa dessa mesa aqui se você não reconhece o Senhor. Em Romanos capítulo 11, Paulo diz assim, considerem a bondade e a severidade de Deus. Considere a bondade e a severidade de Deus. Bondade para aqueles que permanecem no caminho do Senhor, mas severidade para aqueles que querem seguir os seus próprios caminhos. Não sou eu que estou dizendo, irmãos, é Paulo que está dizendo que aqueles irmãos, Deus estava disciplinando eles por meio de enfermidades e até mesmo por meio da morte. Por meio da morte. É por isso que essas orientações são tão importantes, irmãos. É por isso. Paulo quer livrar a gente da mão pesada do Senhor. Ele continua, olha o versículo 31. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, se eu examinasse o meu coração antes de participar, se eu colocasse a mão na minha consciência e fizesse um auto-julgamento, fizesse uma auto-reflexão e participasse de uma maneira digna, eu não seria julgado pelo Senhor. Mas vocês, coríntios, Paulo está dizendo, vocês estão sendo julgados. E aí ele continua, verso 32, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, olha, essa disciplina de Deus, meus irmãos coríntios, é por amor. É por amor. É porque Deus não quer que vocês sejam condenados com o mundo. Por isso que às vezes Ele chama vocês antes. É isso que Paulo está dizendo. Por isso que às vezes Deus chama a gente antes. A gente fala, às vezes a gente ouve, né? Ai, Deus só vai me levar no dia que Ele, assim, eu chegar no ápice da minha santificação, eu entender de fato, né? O que é o amor, o que é seguir a Cristo, e aí lá Deus vai me levar. Paulo está dizendo, às vezes não, às vezes é justamente, porque se você fosse deixado no seu próprio caminho, você ia abandonar a fé, aí Deus te leva antes. É disciplina de Deus, é a disciplina do Senhor, é uma disciplina, como diz um autor, é uma misericórdia severa, é severa, mas é manifestação da misericórdia do Senhor. Como nós lemos em Hebreus, Deus disciplina quem Ele ama, e Ele castiga a todo filho que Ele recebe. Se nós não recebemos a disciplina do Senhor, aí a gente tem que temer muito, porque significa que somos bastardos e não filhos, o autor de Hebreus vai dizer. Então, por isso as orientações da ceia do Senhor são sérias, irmãos, são sérias. Eu quero que você entenda a seriedade, e saber que se nós nos achegamos de maneira indigna perante a mesa do Senhor, nós seremos disciplinados, e se não formos até agora, é por pura graça do Senhor, é por pura graça do Senhor. Então,
Essa foi a explicação do texto. Nós vimos o problema da igreja de Corinto. Eles estavam se dividindo socialmente na hora da ceia, e os ricos desfrutando dos seus ricos banquetes, enquanto deixavam os pobres sem nada. Sem nada. Depois nós vimos o ensino. Paulo, ele relembra das palavras do próprio Cristo, e nos diz que a ceia do Senhor é para lembrarmos do nosso bendito Salvador e do seu sacrifício, para olharmos para trás, para frente e para o agora. E depois ele terminou orientando aquela igreja a não participar de maneira indigna, a examinarem a si mesmos e a discernirem o corpo. E agora, eu gostaria de fazer 3 breves aplicações para a nossa igreja. Primeiro, meus irmãos, esse texto nos ensina a buscar a unidade da igreja. Busque a unidade da igreja. Paulo diz que aquela igreja de Corinto estava dividida, e o que está por trás do coração dele, durante todo esse texto, é fazer aqueles irmãos se unirem de novo, principalmente na hora da ceia. É isso que Paulo queria da igreja de Corinto, e é isso que Paulo quer de toda igreja de Cristo. Deixa eu te perguntar, meu irmão, você está buscando a unidade da sua igreja? Você está buscando a unidade da Igreja Batista Itaipu? Algum de nós pode não estar. Por meio de fofocas, de mentiras, de intrigas, podemos estar causando divisão. Seja de maneira intencional, ou seja, de uma maneira não intencional. Mas podemos ser culpados de estar causando divisão na igreja. E nós vimos que lá no capítulo 3, Paulo diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Paulo diz lá. Se alguém mexer com a unidade do povo de Deus, Paulo está fazendo uma ameaça: Deus o destruirá. Mas veja, não basta apenas não estar causando divisões. Não basta. Não basta apenas, eu não estou fazendo isso, então está tudo certo. Não basta, irmãos. Não basta. Às vezes eu estou atrapalhando a unidade da igreja porque eu quero viver a minha vida cristã sozinho, sozinha. E eu não me abro para os meus irmãos. Eu não me abro para a igreja. Nos fechamos os nossos grupinhos. E não nos esforçamos para caminhar com outros irmãos, conhecer outros irmãos da igreja. Irmãos, nós precisamos ser ativos na busca da unidade. Ativamente buscar a unidade da igreja. Ainda que às vezes as pessoas não me retribuam como eu esperava. Eu não chamo as pessoas, por exemplo, para ir na minha casa, para que depois elas me convidem para a casa delas. Eu chamo porque eu quero a unidade da igreja. Eu quero conhecer os meus irmãos. Irmãos, nós deveríamos ser uma família, e uma família mais forte do que qualquer outra desse mundo. Quando um sofre, 333 membros deveriam sofrer, que é o número de membros dessa igreja. Nos nossos velórios, deveriam ter 333 pessoas. Quando o irmão está passando necessidade, e nós fazemos uma arrecadação, deveria ter 333 ofertas. Ainda que uma seja de R$1, e as outras de 1.000, mas deveria, porque deveríamos ser uma família. Deveríamos buscar a unidade do povo de Deus, encaminharmos juntos para a glória do Senhor. Mas não. A gente se fecha no nosso mundinho, a gente se fecha na nossa vida e fingimos que não é com a gente, que não é com os nossos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, do fundo do meu coração, se você não quer esse tipo de unidade, a Igreja Batista Itaipu não é para você. Com todo respeito e carinho, porque nós queremos pelo menos tentar. Nós não somos perfeitos, nós vamos falar com um monte de gente, mas nós queremos pelo menos tentar, e nós vamos mandar mensagem, e nós vamos atrás. Talvez não chegou a tua vez ainda, mas nós vamos. Nós queremos tentar cumprir o que as Escrituras pedem para uma igreja do Novo Testamento. Nós queremos. Então,
Tome atitudes práticas para buscar a unidade da igreja. Ore pela unidade da igreja. Busque caminhar com irmãos diferentes da igreja. Ore por aqueles irmãos que talvez você tenha dificuldade de amar. Você ora por eles. Não vai embora correndo, irmãos. Fica aí conversando. Hoje, depois da EBD, eu falei essa mesma coisa, todo mundo ficou, né? Aí os irmãos ficaram lá fora ainda e falaram, não, estava esperando o pastor vir aqui para ver que eu fiquei. Falei, isso aí. Mas pequenas atitudes como essa, você entende? Pequenas atitudes como essa, mostram que eu estou buscando conhecer os meus irmãos, desfrutar da comunhão com os meus irmãos, viver uma vida com os meus irmãos. Eu preciso começar a fazer isso, a buscar a unidade da igreja. Então essa é a primeira aplicação, porque é isso que está por detrás do que Paulo está falando. Paulo não quer que os coríntios sejam divididos, ele quer que eles sejam uma família. A segunda aplicação é para que você faça uma reflexão, meu irmão. O que o Senhor te pede hoje? Paulo, ele encerrou assim, no versículo 33. Não pulei, tá? Só deixei para agora. Olha comigo, o versículo 33. Paulo vai dizer o que aqueles irmãos deveriam fazer. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Veja, uma coisa simples que Paulo está pedindo. Gente, esperem para comer, para vocês comerem juntos. É aquilo que eu acabei de falar, a gente tem que começar com atitude simples para buscar a unidade da igreja. Era isso que o Senhor estava pedindo da igreja de Corinto, que eles esperassem uns pelos outros. Mas deixa eu te perguntar, o que é que o Senhor está pedindo para mim e para você? O que é que o Senhor está pedindo para mim e para você? Talvez o Senhor está te pedindo para se comprometer com uma igreja. Talvez o Senhor está te pedindo para aprender a discernir o corpo. Hoje pela manhã nós vimos sobre membresia de igreja, e o quanto é essencial que nós nos comprometamos uns com os outros, e como as Escrituras pedem isso. Talvez o Senhor está te pedindo isso daí agora. Ou talvez o Senhor está te chamando para tomar uma decisão pública de fé, e se batizar. Talvez o Senhor está te chamando para assumir um compromisso com Ele, e dizer assim, olha, eu quero seguir a Jesus. Eu quero seguir a Cristo. Eu quero participar da mesa, ter essa comunhão com Jesus. Ou talvez o Senhor está te pedindo para confessar algum pecado, para abandonar algum pecado que você tem guardado aí, que você tem caminhado nele, E o Senhor está te trazendo à memória para que você o abandone. Para que você o abandone e saia daqui com o compromisso de acertar as coisas. Porque você quer participar dessa mesa. Você quer desfrutar de comunhão com o Senhor. Ou talvez o Senhor está te chamando a dar devida importância para a igreja. Veja que Paulo diz, com uma pergunta retórica, no versículo 22 para os coríntios, ou menosprezam a igreja de Deus. Paulo está bravo aqui, porque alguns daqueles crentes estavam menosprezando a igreja do Senhor. Muitos de nós somos assim, menosprezamos a igreja de Deus. A gente vem quando quer, a gente não tem um compromisso público de estar no culto, que é o mandamento do Senhor. A gente vive os nossos dias, 6 dias a semana, nem aí para a igreja. Isso é menosprezar a igreja de Deus. E talvez o Senhor está te pedindo para você voltar a dar devida importância para a igreja, a voltar a dar devida importância para o corpo do Senhor. Ou talvez você está com o relacionamento quebrado com algum irmão, com algum membro dessa igreja, ou membro da sua igreja, caso você nos visite. Irmãos, na ceia do Senhor nós não podemos participar divididos. Então, antes de participar, assuma um compromisso de assim que acabar esse culto, depois de tomar ceia, você vai resolver.
Nós não podemos participar da mesa do Senhor sabendo que o nosso compromisso está rompido com o irmão e não nos arrependermos disso. Não podemos participar, na verdade, se não há arrependimento de qualquer pecado. Ou talvez você precise dar mais importância à ceia do Senhor, eu não sei. Mas eu sei que o Senhor está te pedindo alguma coisa. Não é possível que a gente tenha passado por esse texto e o texto não tenha mexido com você. Essas palavras que entram profundamente no nosso coração. E a nossa terceira aplicação. Meu irmão, valorize a ceia do Senhor. Valorize a ceia do Senhor. Irmãos, a ceia do Senhor não é qualquer momento. Não é. A ceia do Senhor é um momento solene, que não podemos nos achegar de qualquer maneira, então participe com entendimento. Hoje nós vamos participar depois da pregação, mas nós costumeiramente participamos antes. E às vezes, com um barulho, às vezes com a superlotação, nós não damos a devida importância para o momento. Se esforce, irmãos. Se esforce para dar a devida importância. Não trate a ceia como qualquer coisa. Tome cuidado. Precisamos tomar cuidado para não participar dela de maneira indigna. A ceia não é para gente perfeita. Pelo contrário, é para gente imperfeita. Mas gente imperfeita que reconhece os seus pecados, que se arrepende e participa. Então sonde o seu coração, examine-se a si mesmo. E a terceira maneira, desfrute da ceia. É o momento da gente celebrar comunhão com o nosso Jesus, de celebrar comunhão uns com os outros. É o momento de relembrar da graça e bondade do nosso Senhor, de relembrar do sacrifício precioso dEle, de olhar para frente e saber que vai haver um dia em que nós vamos participar juntos com Jesus. Então, participe desse momento com alegria, com alegria. Pode começar com lágrimas, examinando o nosso coração, mas tem que terminar com alegria do perdão que nós recebemos em Cristo. Então, essas são as 3 aplicações para nós aqui.